Bom dia, irmãos e irmãs também, graça e paz. Quero convidar vocês a colocar de pé. Nós vamos começar mais uma escola bíblica. E como nós sempre temos feito, nós temos tratado alguns temas, importantes em forma de pergunta. E hoje nós vamos tratar um tema muito bom. O que é adoração? O que é adoração? Isso é um tema muito pertinente, principalmente nos nossos dias, onde a gente tem confundido adoração com um monte de coisa. Então nós queremos hoje, nessa manhã, falar a respeito desse assunto. O que é adoração? E para o nosso início aqui, para a nossa reflexão, eu quero convidar você a abrir comigo lá em Êxodo 20. Êxodo 20 vai servir como um texto base para nós abordarmos este assunto, ok? Êxodo 20, a partir do verso 1 mesmo. A partir do verso 1. Nós leremos até o 6. Êxodo 20, de 1 a 6. Amém? Diz assim, lembrando que Êxodo 20 é a passagem onde nós encontramos os 10 mandamentos, ok? E aqui nós leremos o primeiro mandamento. Diz assim: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então veja que, de imediato, logo no início do primeiro mandamento, o Senhor já fala de adoração. Então é isso que nós vamos ver aqui hoje. Pode se assentar. O primeiro ponto que a gente precisa nos atentar é no que diz respeito à natureza humana. A natureza humana. E isso é um ponto fundamental para nós entendermos sobre o que é a adoração. Mas antes de falar dessa questão da natureza humana, vamos até o Senhor em oração. Pai amado, nós te louvamos por este momento maravilhoso. Nós queremos te agradecer e te engrandecer, porque estamos aqui reunidos mais um dia para a honra e glória do seu santo nome. Abra o nosso entendimento. Abra, Senhor, o nosso coração para compreendermos os assuntos importantíssimos que temos tratado aqui. E através deles, ó Deus, aviva a sua igreja. Arde no nosso coração, Senhor, através desses ensinamentos. Desperta-nos para a seriedade, para a grandeza e principalmente, Deus, para a beleza das obras do Senhor. Que nesta manhã, ó Deus, ao falarmos de adoração, que o nosso coração se encontre, que o nosso coração se encante para a grandeza da sua majestade e para o privilégio que o Senhor nos dá em adorar ao Senhor. Faça isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós falávamos aqui da natureza humana. E todo ser humano, ele é um adorador por natureza. Todo ser humano é um adorador por natureza. O que significa isso? Que todo ser humano
ele tem a necessidade de adorar. E isso tem a ver com o fato dele ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos só carne, mas também não somos só espírito. Nós somos a junção dessas duas coisas. Alguns até acrescentariam que o homem é carne, ou corpo, espírito e alma, no qual o corpo seria essa parte material, o espírito, aquela parte espiritual com a qual nós temos contato com Deus, isso viabiliza a nossa relação com Deus, e a alma é o centro das emoções. Eu, particularmente, entendo que espírito e alma é a mesma coisa, porque o espírito precisa estar conectado com as emoções, porque de maneira alguma, de outra maneira, ele não estaria apto para se relacionar com Deus. O próprio Deus é um espírito. Então a Bíblia não diz que Deus é espírito e alma, ok? Mas fato é que todo ser humano é um adorador por natureza, de tal maneira que em algum momento da sua vida ele adorará a alguém ou a alguma coisa, ok? Os antigos já diziam, me parece que foi Spurgeon, que disse que o coração do homem é naturalmente uma fábrica de ídolos. Portanto, nós temos a necessidade de adorar. E se nós não adorarmos a Deus, nós iremos adorar outra coisa. Tipos de adoração, por exemplo, que é possível nós termos. Nós podemos adorar nós mesmos. Nós podemos adorar o outro. Nós podemos adorar os nossos bens, nós podemos adorar os prazeres, nós podemos adorar o nosso marido, nossa esposa, nosso pai, nossa mãe, nossos filhos. A gente precisa entender isso porque muitas vezes nós pensamos o seguinte: quem adora ídolo é católico. Certa vez eu escrevi uma reflexão que eu dizia o seguinte: os ídolos do passado ainda existem nos dias de hoje. A única diferença é que os de hoje são de carne e osso. Os antigos eram de madeira, né, de cobre, de bronze. Não, os de hoje são de carne e osso. Então, às vezes a gente pega pesado com os católicos, mas às vezes a gente tem, todos nós vamos ter algo ou alguém que nós estamos adorando em algum momento. A pergunta é: a quem você está adorando? A quem você adora? Pastor, como que eu sei disso? Como que eu acho essa resposta? Simples. Você descobre quem é o seu Deus olhando para aquilo que você mais valoriza, aquilo que você mais tem prazer. Tem pessoas que adoram sexo, tem pessoas que adoram a droga, tem pessoas que adoram a bebida. Ou seja, são adoradores do prazer. E aí, um teólogo chamado Martin Menser, ele define adoração de uma maneira muito simples. Ele diz assim: adorar é concentrar toda a nossa mente, coração e vida em algo em que encontramos satisfação. Em outras palavras, ele define a adoração com aquilo que me satisfaz. Por isso que eu disse, se você quer saber quem é de fato o seu objeto de adoração, reflita sobre aquilo que você tem mais satisfação. Reflita sobre o que está ocupando o espaço da sua mente, do seu coração e da sua vida. Ali está o seu Deus. Então, uma definição simples de adoração: adorar é concentrar toda a nossa mente, coração e vida em algo em que encontramos satisfação. Ok? E aí, tendo dado essa primeira definição do que é adoração, eu quero fazer já aqui uma distinção entre adoração
e louvor. Só para a gente entender um pouquinho mais sobre essas duas questões: adoração e louvor. É interessante que quando você vai pesquisar a respeito sobre o que é adoração, pouquíssimas vezes você encontra uma relação com música. Não é interessante isso? Porque a gente na igreja, a gente pensa o seguinte: vai começar o louvor e a adoração. E a igreja pensa o seguinte: o louvor e a adoração só começa quando os músicos sobem. Não é interessante isso? A gente confunde louvor e adoração com música. A igreja atual define o seguinte: o que é adoração e louvor? É cantar músicas para Deus. Existe até uma divisão entre o que é louvor e o que é adoração, né? Ou famosa, hoje o pessoal está chique, né, Gislene? Eles gostam, o Josiane, eles gostam de chamar, e a Gislene ali também, eles gostam de chamar worship. This is worship. Adoração. Sabe aquela lentinha, aquele piano. Aí você fala: não, esse é o worship. Para tentar, né, ser chique, né? Worship. Mas o que é adoração e o que é louvor? A palavra louvor significa simplesmente elogio. Elogio. A própria tradução da palavra no texto grego é eulogia, que é formada de eu, que significa algo que é bom, e logos, que é a palavra. Um louvor, então, significa uma palavra boa dita a respeito de alguém. É um elogio. O louvor, ele é uma ação de graça e um reconhecimento que tem o foco em quê? Naquilo que Deus fez ou faz. Então eu louvo a Deus pelo que Ele fez ou faz. Isso é louvor. Eu estendo uma ação de graça, um reconhecimento a Deus pelos seus feitos. Ok? Se nós pegarmos, por exemplo, abre aí a sua Bíblia e vai comigo lá no Salmo 9, versículo 11. Salmo 9, versículo 11. Os salmos estão cheios disso. Salmo 9, verso 11. Olha o que diz aí: cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os teus feitos. Aí o salmo, né, a poesia hebraica, ela não era construída com base em rimas. A poesia hebraica é construída com base em contrastes, repetição. Então você vê que, por exemplo, no começo ele diz: cantai louvores ao Senhor. No final ele usa a palavra proclamai. Ou seja, cantar louvor e proclamar são palavras sinônimas que ele usa aí. E ele termina dizendo o quê? O que eu canto, o que eu proclamo? Os feitos do Senhor. Ok? Mais um salmo para a gente ver isso. Salmo 145, verso 4. Salmo 145, verso 4. Salmo 145, verso 4. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Mais uma vez ele usa aí palavras sinônimas: louvará e anunciará. Ok? E o que se louvará e o que se anunciará? Os poderosos feitos do Senhor. Então vejam que quando nós falamos de louvor, nós estamos falando em uma palavra de gratidão ou de proclamação daquilo que o Senhor fez, tem feito e fará. Então eu posso louvar a Deus sem música.
Eu posso louvar a Deus enquanto eu estou indo para o trabalho dentro do ônibus, eu posso louvar a Deus, sem dizer uma palavra. Eu posso estar aqui, eu comigo mesmo, no meu espírito, me dirigindo a Deus em ações de graça e simplesmente dizendo: Senhor, eu te louvo. Eu te louvo por mais um dia, pela noite que se passou, pela sua criação, pela saúde que o Senhor me deu, pela obra que o Senhor tem feito na igreja. E eu posso ir lembrando tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida e ir louvando a Ele. Perceberam a diferença? Então o foco do louvor está naquilo que Deus faz. A adoração ela é um deleite, ela é uma alegria, é uma honra, é uma submissão, é um respeito prestado por aquele que se achega diante de Deus. É interessante que, veja como que dificilmente você vai encontrar uma definição de adoração igual música, não existe isso. A palavra adoração, tanto no hebraico quanto no grego, sabe o que ela significa? Prostrar e beijar os pés. A palavra grega, ela traz a ideia de, ela é proskineo. Kineo é curvar-se, dobrar-se diante, né? E o pros é vir em direção a. Então, proskineo, que é traduzido no Novo Testamento como adoração, é o ato de se achegar próximo do soberano, cair aos seus pés e beijá-lo. Isso é adoração. Nossa, aí pegou pesado com a gente, hein? E a gente achando que era worship. O foco da adoração está em quem Deus é, ao passo que o foco do louvor está naquilo que Deus faz. Então, diante dos atributos de Deus, diante da maravilha, da glória de Deus, aqueles que se achegam a Ele para adorar, eles se curvam diante da sua majestade, beleza? E eles se curvam com o rosto em terra e beijam os pés de Deus, de uma maneira simbólica, né? Isso significa humildade, reverência, temor. Ok? Vamos dar uma olhada em alguns textos. Ainda no Salmo 95, versículo 6. Salmo 95, verso 6. Os salmos, embora eu tenha dito aqui que a adoração não é igual à música, e música não é igual à adoração, a adoração ela pode ser feita através da música, mas ela não é o equivalente à música. Ok? Os salmos são canções de louvor e adoração a Deus. Olha o que diz aí o Salmo 95, verso 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos. Está vendo a ideia de se prostrar? Se curvar diante? Vinde, adoremos e prostremo-nos. Aí o paralelo, né, são palavras paralelas na poesia hebraica. Ajoelhemos. Veja, ajoelhar, se prostrar, é equivalente a adorar. Ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Aqui ele está adorando a Deus como o seu Criador. Adorar tem o foco naquilo em que Deus é. Um outro ainda, Salmo 96, verso 9. Salmo 96, verso 9. Um pouquinho adiante aí, Salmo 96, verso 9. Diz assim: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Aqui a adoração está para o ato de se achegar a Deus e oferecer a Ele palavras de adoração por causa da sua santidade. Nós vimos, Deus é santo, Deus é criador, portanto, as pessoas adoram a Deus pelo que Ele é. E Ele diz, tremei diante dEle, olha a ideia de reverência. Tremei diante dEle todas as terras.
Ok? Vamos para mais um texto? Quero ler Mateus 2, 2. Até para a gente ter uma ideia também interessante, que nós somos chamados para adorar a Deus, e Jesus foi adorado no Novo Testamento. Mateus 2, 2. Qual é o contexto aqui? O contexto é que os reis magos, né? Eles têm aquela visão da estrela cadente e eles entendem que aquilo é um sinal da vinda do Messias ou do rei dos judeus, que já havia sido prometido. Então eles vão em busca do rei. E aí diz assim, verso 2: e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. A mesma palavra, proskineo, viemos para nos curvar e beijar os seus pés. Claramente dito que Jesus é divino, porque a adoração nas Escrituras só é dirigida a Deus, nunca aos anjos, nunca aos homens. Um outro texto, Apocalipse 5. Apocalipse 5, verso 12. Apocalipse 5, verso 12. Vamos pegar do 11 em diante. Deixa eu contextualizar vocês aqui de Apocalipse, porque é fantástico esse texto e a gente precisa contextualizar para a gente entender. Na época que Apocalipse foi escrito, a igreja enfrentava altíssima perseguição. Altíssima perseguição. Era espada, era prisão. Eles pegavam os cristãos que estavam cultuando às escondidas nos cemitérios e nas cavernas, parecia lá uma legião de soldados romanos, e pegavam eles no pulão, adorando. E aí levavam eles presos. E aí, entre vários tipos de morte, né, entre crucificação e uma série de outras coisas, eles às vezes pegavam os cristãos e cortavam, matavam animais e passavam sangue na pele deles e soltavam eles nus e leões atrás, para que os leões os devorassem. Então, Apocalipse está aqui, o livro de Apocalipse está sendo escrito nesse momento. A igreja está desesperada, entre aspas, né? E aí o livro de Apocalipse ele é escrito para mostrar para a igreja que ela não precisa ficar desesperada. E é interessante que no capítulo 5, esse texto que nós vamos ver, enquanto a igreja está passando por grande perseguição lá na terra, tem algo acontecendo no céu. E olha o que está acontecendo no céu. Verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estavam dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Imagine, na terra a igreja sendo perseguida, morta, martirizada. Aí João tem uma visão do que está acontecendo lá no céu exatamente nesse momento. Qual que é a visão que ele tem? Ele não tem a visão de falar: nossa, Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito estão lá desesperados. E aí, o que nós vamos fazer? Nossa igreja está sendo perseguida lá. Não. No mesmo momento que a igreja está sendo perseguida, no céu tem um trono. E diante daquele trono, o que está acontecendo? Adoração. Isso é uma forma de mostrar para a igreja o seguinte: ainda que haja perseguição, o trono lá em cima continua cheio. E tem adoração lá. E tem glória lá. E todos estão se prostrando diante dele lá. Portanto, perseverai, porque o nosso Deus reina.
Ok? Então, percebam que a adoração tem o foco naquilo que Deus é, ao passo que o louvor tem o foco naquilo que Deus faz. Aí a gente chega então a pensar sobre qual é o objeto da adoração. Ou seja, a quem nós somos chamados para adorar? Obviamente a resposta é a Deus. Nós lemos aí o nosso texto inicial, Êxodo 20, de 1 a 6. Mas olha o que diz Deuteronômio 6,13. Deuteronômio 6,13. É uma forma de repetição, né? A palavra Deuteronômio também significa repetição. Repetição da lei. Deuteronômio 6, verso 13 até o 15. Deuteronômio 6, 13 a 15. Opa, deixa eu voltar aqui. Deuteronômio 6, 13. Olha o que diz aí. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver em volta de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Veja o que Deuteronômio está dizendo, inclusive é esse o texto que Jesus cita, quando ele está sendo tentado por Satanás. E Satanás oferece a ele um atalho, quando diz a ele assim, olha, está vendo todos esses reinos? Eu sei que o seu futuro é ser um rei, mas você não precisa passar pelo caminho da cruz. Você pode ser rei, você pode ser dono de tudo isso, se somente se curvares e me adorares. É o atalho, é o caminho do atalho. Satanás sempre vai oferecer um atalho, ok? Você não precisa, Silene, passar pela via crucis, pela via dolorosa. Não, basta você se prostrar e adorar o príncipe deste mundo. Ok? E aí Jesus responde para ele, para trás de mim, Satanás. Porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestará culto. Então o objeto da adoração, obviamente, meus irmãos, é o próprio Deus. É o próprio Deus, é aquele que é digno de todo louvor e de toda a adoração. E qual é a fonte da adoração? Qual é a fonte da adoração? Veja, o primeiro ponto é, qual é o objeto da adoração? A quem se deve adorar? O próximo é, qual é a fonte da adoração? O objeto da adoração é Deus. A fonte da adoração também é Deus. E por que a fonte da adoração também é Deus? Olha só que interessante. Lá fora, as pessoas, ou até aqui dentro também, né? Vamos ser honestos. As pessoas têm a fonte da adoração nos seus sentimentos. Eu estou me sentindo tão feliz hoje. Eu estou tão alegre hoje. E hoje eu vou adorar o Senhor. Porque hoje eu estou bem. Só que aí, domingo que vem, a pessoa está aqui e ela pensa assim, hoje eu não estou muito legal não. Hoje eu estou meio chateado, então eu vou ficar sentado aqui, vou ficar no meu cantinho, não vou cantar, não vou adorar, não vou louvar, sabe? Hoje eu estou mal. E aí, as pessoas vivem o quê? Uma inconstância. Por quê? Porque a fonte da adoração, para elas, é os sentimentos. Se eu estou bem, eu adoro. Se eu estou mal, eu não adoro. Mas é importante a gente entender o seguinte, que a adoração cristã, ela não se baseia em sentimentos. Embora ela passe pelos sentimentos. Mas ela não é dependente de sentimento. Ok? E aí, nesse sentido, nós podemos entender que a adoração cristã, ela é baseada em Deus
e Deus nunca muda. Portanto, eu posso e devo adorar a Deus não somente quando eu estiver bem, mas também quando eu estiver mal, eu também posso adorar o Senhor. Por quê? Porque independente se eu estou feliz ou se eu estou triste, Deus permanece o mesmo. Deus permanece o mesmo, Ele não muda. De tal maneira que Deus merece e deve ser adorado em toda e qualquer circunstância. Olha, por exemplo, o que diz Tiago 5,13. Tiago 5,13. Tiago 5,13. Tiago 5,13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Olha o conselho de Tiago. Está na luta, irmão? Ore. Está alguém alegre? Cante louvores. Veja, na alegria, cante louvores. Adore o Senhor. Mas e quando a gente estiver mal? O que a gente faz, pastor? Dá para adorar quando a gente estiver mal? Dá. Vai comigo em Jó 1. Jó 1, verso 20. Jó 1, verso 20. Vocês já conhecem o contexto. Jó, homem íntegro, justo, se desviando do mal. Quem disse isso sobre Jó foi Deus, não foi eu, não foi um dos amigos dele. Foi Deus quem disse isso a respeito de Jó. Mas aqui você tem um homem justo, íntegro e que se desvia do mal, que está lascado. Deus deu permissão que Satanás se andasse com ele. Aí depois do primeiro ponto, da primeira catástrofe que acontece na vida de Jó, olha como que Jó responde. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra. Olha a ideia de adoração como cair. Lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O Jó é aquele cara que entendia que a adoração não está sujeita às circunstâncias. Porque ainda que Deus o houvesse entregado nas mãos de Satanás, Deus permanecia sendo digno de adoração. Deus sabia o que estava fazendo. Percebe o processo? Então a adoração cristã, ela não se baseia nos sentimentos, embora ela passe pelos sentimentos, porque sentimento está envolvido. Quando nós olhamos a adoração no Antigo Testamento, e vale para o Novo também, nós descobrimos o seguinte, que na adoração do Antigo Testamento, o homem estava envolvido com todas as suas faculdades no ambiente de culto. Você tinha um culto que a visão estava presente, porque ele se mantinha focado nos rituais. O olfato estava presente, porque tinha-se óleos, incensos. Os ouvidos também estavam atentos, porque tinha palavra, oração, bênçãos. A mão estava envolvida, o tato estava envolvido, porque o sacerdote impunha as mãos sobre o cordeiro, depois ele impunha as mãos sobre as pessoas.
Então você percebe que a adoração, ela envolve todo o ser humano. Olho, ouvido, nariz, boca, mente, coração, corpo. Você está envolvido totalmente. Por isso que a gente tem uma dificuldade muito grande hoje em adorar o Senhor, porque eu estava falando semana passada com os irmãos do louvor do mindfulness, uma expressão que se tem usado aí no ambiente corporativo, né? Sempre o pessoal pega do inglês, mindfulness, significa uma mente completa, uma mente cheia, traduzindo literalmente, né? Mas mindfulness dá a ideia de que você precisa estar presente aonde você está. A ideia de mindfulness é tipo assim, se você está aqui, você tem que estar aqui. Você não pode contar, o seu corpo está aqui, sua mente está em outro lugar. Porque senão não faz sentido você estar aqui, entende? Então, nós estamos aqui para adorar o Senhor. Então, a gente precisa o quê? Esquecer de todo o resto. Eu não posso ficar preocupado com a mensagem do celular, com o que eu vou fazer. Agora, quando eu voltar, eu vou fazer o almoço, não vou fazer, vou comprar, não vou comprar, vamos sair, não vamos sair. Não, preciso estar envolvido, inteiro, porque a adoração, Deus requer que tudo em nós esteja envolvido. Ok? E aí, se a fonte da adoração é Deus, eu foco a minha adoração no Deus que não muda, a fonte da adoração também me leva para Deus através de quem? Da pessoa do Espírito. Ou seja, a adoração, ela não brota naturalmente do nosso coração. Nós precisamos que o Espírito nos leve a adorar. Ok? Então, veja que tudo está girando em torno de quem? De Deus. Tudo está girando em torno de Deus. Não há espaço para o homem, não há espaço para nada além de Deus. Deus é o objeto de adoração, Ele é a fonte da adoração e Ele é o poder que nos leva a adorar. De tal maneira que só pode existir adoração verdadeira por aqueles que estão cheios do Espírito ou habitados pelo Espírito. Isso precisa ficar muito interessante, muito claro para nós. Qual é o conteúdo da adoração? O que deve conter na adoração? Vamos lá. Primeiro conteúdo da adoração, Bíblia. Bíblia. Toda adoração parte das Escrituras. Porque veja bem, se adorar é vir até Deus, se prostrar diante dele, por quem ele é, se eu não sei quem Deus é, como que eu vou adorar? Portanto, a verdadeira adoração, ela só é possível se conhecemos a palavra. Porque eu conheço quem Deus é através da sua palavra revelada. E se eu Então, irmãos, dando continuidade aqui, se eu não conheço a palavra, eu não conheço a Deus. Se eu não conheço a Deus, a minha adoração vai ser falsa. Então, primeiro conteúdo da adoração, Bíblia. Tem que ter palavra. Segundo conteúdo da adoração, oração. E a oração se baseia na palavra. Se nós lermos o livro de Atos, nós vamos perceber que esses dois primeiros estavam contidos na igreja primitiva. Palavra e oração. Palavra e oração. Eu oro a palavra. E orando a palavra, eu estou adorando a Deus. Terceiro elemento ou conteúdo da oração, aí sim, cânticos. Veja, aqui vou repetir isso aqui para você ficar muito claro. Cânticos não é igual à adoração, ok? Música não é igual à adoração.
Música é um elemento da adoração. Porque se eu digo que música é igual a adoração, então eu não posso adorar se não tiver música. E como nós falamos aqui, a palavra é um elemento da adoração. Quando nós estamos pregando a palavra, nesse exato momento que nós estamos ensinando a palavra, eu estou adorando a Deus. Quando o pastor Marcos estiver pregando, ele está adorando a Deus através da proclamação da palavra. E quando os irmãos estiverem cantando, eles estarão adorando a Deus através da música, através dos instrumentos. Ok? Então os cânticos, eles são fundamentais. Se você ler comigo Colossenses 3,16. Colossenses 3,16, nós vamos ver que os cânticos estavam presentes. Colossenses 3,16. E aí olha que coisa interessante. Colossenses 3,16. Diz assim, ó. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Primeira coisa que ele diz aí. A palavra de Cristo habite ricamente em vós. Veja a importância de se conhecer a palavra. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Aí agora ele vai falar o que vai acontecer quando a palavra de Cristo habitar ricamente em nós. Quais são as consequências da palavra habitar ricamente em nós? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. A palavra habita ricamente em mim, em nós, então há instrução e aconselhamento mútuo. Depois o que acontece? Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Quando a palavra de Cristo habita ricamente em mim, uma das consequências disso é que há louvor a Deus por meio de salmos, hinos e cânticos espirituais. Esse é o ponto. E daí, a gente vai para o outro elemento da adoração, que são as ofertas. A oferta é um elemento da adoração. Lá em Provérbios 3:9 diz que nós devemos o quê? Honrar a Deus com todas as nossas primícias. Honre a Deus com todas as primícias. Isso é uma forma de adorar. E quinto elemento da adoração é a comunhão. Comunhão. Lá em Atos 2:42 nós conhecemos, diz o quê? E perseveraram unânimes na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Então esses elementos, eles servem como a base para a verdadeira adoração. A verdadeira adoração contém palavra, oração, cânticos, ofertas e comunhão. Eu posso adorar quando eu prego a palavra, eu posso adorar quando eu estou orando, eu posso adorar quando eu estou cantando, eu adoro quando eu estou ofertando, contribuindo, e eu adoro quando eu estou em comunhão com os meus irmãos. De tal maneira que a adoração, ela flui de todas as atividades da igreja. Não há nada que a igreja faça que não seja adoração. Ok? Mais dois últimos pontos para nós encerrarmos. O Deus bíblico, ele define a maneira como ele quer ser adorado. Essa é a grande diferença dos ídolos. Os ídolos dizem assim, ó, faz o seu melhor. Não, o que você fizer do seu coração, para mim, vai ser bênção. O Deus bíblico não. O Deus bíblico não tem essa de, esse é o seu melhor, né? Boa vontade, né? Não, de boa vontade o inferno está cheio de adoradores. Ok? O Deus bíblico, ele não apenas ordena e nos convida a adorar, mas ele é quem estabelece como ele quer ser adorado. E a verdadeira adoração é aquela que está em conformidade com o que Deus estabeleceu. Êxodo 25:1.
Êxodo 25, 1. Êxodo 25, 1. O que está acontecendo aqui? Deus está ordenando que será construído o tabernáculo. Lembra que o tabernáculo era onde Deus iria habitar entre o seu povo. O tabernáculo era o centro da adoração. Ok? O tabernáculo era o centro da adoração. E aí Deus vai e chega para Moisés e diz assim, olha, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso. Ah, pastor, mas você falou que não tem nada a ver com o coração? Calma lá. De todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Ok? Esta é a oferta que dele recebereis. Pronto, aqui Deus começa a determinar. Veja que ele não parar, faça com que os homens tragam aquilo que der no coração deles. Não. Eu vou mover o coração dos homens e eles trarão ofertas. Só que vocês só vão aceitar as ofertas que eu determinar. Não pode ser qualquer oferta. Aí ele diz aí, ó. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata e bronze. E estofo azul, não era vermelho, nem branco, nem preto, estofo azul e púrpura e carmesim, linho fino e pelos de cabra e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles finas e madeira de acácia. Não poderia ser outro tipo de acácia, ok? Azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático. Pedras de ônix, não podia ser de outro tipo, e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Olha o verso 9. Segundo tudo o que eu te mostrar, olha aí. Segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Não era mais fácil? Falou, Moisés, faz o seguinte, junta a galera aí e fala, pessoal, quem quiser trazer uma oferta para contribuir com a construção do tabernáculo, vai ser aceita, tá? Coloca lá na porta da minha tenda e depois quem quiser trabalhar, nós vamos lá e vamos levantar esse negócio. Não. Poderia ser mais fácil assim na nossa cabeça, mas não. Deus falou, não tem nada segundo o coração de vocês aqui. Tem que ser do jeito que eu estabeleci. Esse é o ponto. Deus bíblico não aceita qualquer tipo de adoração, ok? Nós precisamos adorá-lo da maneira como ele quer ser adorado. E aí, nós chegamos em João 4, 23 a 24. João 4, 23 a 24 é o nosso último texto. João 4. O que está acontecendo aqui? Jesus está conversando com aquela mulher. Próximo do poço, né? Lá em Samaria. E aí Jesus conversa com ela e fala, olha, quem beber dessa água aqui do poço voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu der, do seu, jamais terá sede, né? Enfim. E aí aquela mulher falou assim, Senhor, vejo que tu és profeta. Inclusive eu tenho uma dúvida aqui, aproveitando que você é profeta, professor de escola dominical, me responde o seguinte, a gente deve adorar onde? É no Monte Gerizim ou Jerusalém? Porque os judeus adoram em Jerusalém, eles dizem que Jerusalém é um lugar de adorar. Os nossos pais dizem que a gente tem que adorar no Monte Gerizim. Então, peraí, aonde que a gente vai adorar? Responde para mim. A resposta de Jesus não é onde deverá acontecer a adoração, mas como deve ser a adoração. Olha o que ele diz assim, verso 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja que a partir da chegada do Messias, não é onde eu adoro, mas como eu adoro. E ele diz aqui que é em espírito e em verdade. O que significa isso? Primeiro, em verdade é muito fácil. Porque em verdade, a palavra verdade é aletheia.
aquilo que não pode ser escondido. A verdade, no contexto bíblico, é aquilo que não pode ficar às ocultas. Então, quando Jesus diz que adorar em verdade, ele está dizendo o seguinte, que nós devemos excluir todo tipo de adoração idólatra e hipócrita. Ou seja, adorar a Deus da boca para fora, tira isso da sua vida, em nome de Jesus. Ok? Adorar em verdade é adorar a Deus da maneira como Ele deseja ser adorado. E é adorar verdadeiramente, aquilo flui de você. Você quer fazer aquilo. Você não está ali simplesmente, glória, glória, aleluia, meu Deus, não sei nem o que eu estou falando. Está cheio de gente assim. Eu não lembro quem foi que disse que os evangélicos não falam mentiras, mas cantam mentiras. Evangélico não fala mentira, mas canta mentira. Em qual sentido? Ele não apenas canta aquilo que não está na Bíblia, mas ele também canta aquilo que ele não quer cantar, que ele não quer viver. Ele canta aquilo que ele não vive. Então, adorar em verdade é adorar a Deus do jeito que Ele quer. E é adorar verdadeiramente, sem hipocrisia. Não tem como. Se você não quer cantar, irmão, não canta. Se você não quer orar, não ore. Se você não quer ouvir a palavra, não ouça. Se você não quer ter comunhão, não tenha. Mas não faça isso por obrigação, porque você estará praticando uma falsa adoração. E isso é pesado, hein? Isso é pesado. E em espírito, o que significa? A palavra espírito aparece na Bíblia com dois sentidos. O espírito de Deus e o espírito do homem. É a mesma palavra, pneuma. A mesma palavra para se referir ao espírito do homem é a mesma palavra usada para se referir ao espírito de Deus. Então a gente precisa saber em qual contexto a palavra espírito está sendo usada para que a gente saiba fazer a distinção entre essa aqui é uma referência ao espírito de Deus ou uma referência ao espírito do homem. E aqui, a referência aqui é ao espírito do homem. Então, adorar em espírito significa adorar de todo o nosso ser, do mais profundo da nossa alma. Deus espera uma adoração que flui do nosso interior, daquele lugar mais íntimo. Nesse sentido, a Sirlene precisa adorar a Deus do fundo do coração dela. E o Francisco, do fundo do coração dele. E individualmente, cada um é chamado a adorar do fundo do seu coração. Isso é adorar em espírito. E em verdade, sem nenhuma hipocrisia. Essa é a verdadeira adoração. Então, percebam a seriedade disso. Nós somos chamados a adorar em espírito e em verdade, sem hipocrisia e do fundo do nosso coração. E à medida que todos cantam do fundo do coração, a congregação adora. E Deus recebe glória. Percebe o processo? Por isso que nós falamos que o louvor, a adoração tem que ser congregacional. O que é congregacional? Toda a congregação tem que estar apta a adorar. É por isso que as músicas, irmãos, tem que ser músicas que todos conseguem cantar. Os ritmos têm que ser cadenciados. Tem que ser acessível, entende? Porque aí todos conseguem se envolver. É a mesma coisa a gente subir aqui e cantar uma música em inglês. Se os membros não sabem inglês. Holy, holy, holy is all God. Aí o cara está ouvindo e fala, o que ele está dizendo? Ele não consegue adorar desse jeito, porque ele não conhece, ele não sabe, e se estiver falando um tanto de mentira? E para fechar, os efeitos da adoração, da verdadeira adoração. Primeiro, a verdadeira adoração mantém nossa lembrança sobre quem Deus é sempre ativa. Nós temos a tendência natural de esquecer quem Deus é. Quando nós somos verdadeiros adoradores, a verdadeira adoração mantém nossa lembrança sempre acesa. A gente está sempre consciente de quem Deus é. Isso é importante, isso é um efeito da verdadeira adoração. Segundo efeito, a verdadeira adoração eleva o nosso espírito, porque ela nos leva a ter um encontro com aquele que nos criou,
Como diria o Agostinho, né? Fizeste-nos para ti, Senhor. E o nosso coração permanecerá inquieto enquanto não descansarmos em ti. Então veja, a verdadeira adoração eleva nosso espírito. E por fim, a verdadeira adoração nos desperta para o poder e a majestade do nosso Deus. A verdadeira adoração nos desperta para o poder e a majestade do nosso Deus. Portanto, meus irmãos, vinde e adoremos ao nosso Deus. Somente a Ele prestaremos culto. Se há no meio de nós algo ou alguém que está recebendo a nossa adoração, tira ele do trono e deixa que o Senhor se assente. É isso. Acréscimos, pastor Marco? Bernard, alguém quer comentar alguma coisa? O bigodão ali, vai. Gostei do bigode, viu, Lucas? Não? Então vamos orar. Pai amado, eu quero te agradecer e te engrandecer por este momento maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Louvado seja o seu santo nome, ó Deus. Glórias, honra, louvor, majestade, adoração, Senhor, verdadeira a ti. É isso que nós queremos prestar. Portanto, Deus, nos ajude com o seu Espírito e nos mova, Senhor, a adorarmos em espírito e em verdade como o Senhor deseja ser adorado. Faça isso, Deus, no nosso meio, faça isso em nós, através de nós, para que o seu nome seja exaltado, para que a sua glória, a sua majestade seja vista e proclamada no meio da igreja, Senhor. Eu te peço essas coisas, Deus, não por mim mesmo, mas para a honra e glória do seu santo nome, do seu Filho Jesus Cristo, que é a imagem do Senhor. Louvado seja o seu nome, ó Deus. Continue conosco nas nossas atividades agora, Senhor. E nos leve, ó Deus, a adorarmos em espírito e em verdade nas nossas próximas atividades, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.